Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa segunda temporada, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Hoje o episódio é sobre altitude, precisão e protagonismo feminino em um dos setores mais desafiadores do mundo, a aviação. Na semana do Dia da Mulher, o Giramundo reúne duas profissionais que mostram, na prática, que lugar de mulher também é no comando e nos bastidores de grandes operações aéreas. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser, não é verdade? De um lado, nós temos Audrey Savini, comandante de aeronaves comerciais da Azul, que começou sua trajetória ainda na adolescência e hoje pilota aviões de grande porte, incluindo o Airbus A320. É grande, hein, gente? E em voos nacionais e internacionais. Uma carreira construída com disciplina, formação acadêmica e milhares de horas de voo, até chegar ao assento de comando. Do outro lado, Bárbara Iuli Costa, a única instrutora de manutenção da companhia, mulher, claro, responsável por formar profissionais que garantem a segurança e o desempenho das aeronaves. Responsável por formar profissionais que garantem a segurança e o desempenho das aeronaves, antes mesmo de elas decolarem. Ela treina equipes em modelos da Embraer, ATR e Pilatus, transformando conhecimento técnico em excelência operacional. Uma comanda o voo, a outra garante que tudo esteja perfeito para o voo acontecer. Juntas, elas representam duas frentes essenciais da aviação moderna, o comando e a manutenção, e também simbolizam a força, a competência e a presença crescente das mulheres em áreas historicamente dominadas por homens. Hoje vamos falar sobre carreira, desafios, bastidores da aviação, representatividade e o que realmente é preciso para manter pessoas e sonhos no ar. Prepare-se para um episódio que vai muito além da decolagem. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada. Obrigada. Vou começar pela Audrey. Quando você olha para aquela jovem de 17 anos começando na aviação, o que mais te emociona na sua trajetória até aqui? Acredito que eu, olhando no olhar dela, né, nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, voando que eu estou hoje. Naquela época era tudo muito mais vago. Então, me emociona ver aquilo que um dia eu sonhei e hoje eu estou, porque é difícil a gente olhar, né, em retrospectiva. E uma vez que a gente realmente se enxerga numa posição que um dia você sonhou, é extremamente gratificante e emocionante também. Você falou uma coisa certa, né? A gente não costuma fazer esse exercício de se colocar na gente mesmo lá atrás, né? Para ver o tanto que a gente já conseguiu. Exatamente, né? que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu queria estar voando um avião maior, ou né, fica colocando, olhando para frente. Então, esse olhar da retrospectiva, tudo que acontece até você chegar num determinado lugar, independente de que lugar seja, né? Eu olho para aquela, acho que ela olharia hoje e falou, nossa, olha, deu certo. Deu certo, né? Que legal, né? E, Bárbara, você lembra do seu momento em que você percebeu que consertar coisas não era só um talento, que poderia ser uma carreira? Porque parece que você gostava de consertar um monte de coisa, né? Gostava, em casa. O meu pai é mecânico, só que não da aviação. Então, ele sempre mexeu com caminhões, máquinas pesadas e tudo mais. E eu sempre fui muito curiosa de saber, de querer entender como que as coisas funcionam e tudo mais. Aconteceu que eu comecei a consertar as coisas em casa. Minha mãe não precisava chamar mais meu tio, meu pai, para trocar a resistência do chuveiro, fazer essas coisas. E eu percebi que eu gostava, de fato, de colocar a mão na massa, né? De fazer a manutenção em si. E aí eu não sabia o que estudar, né? Eu sou de Santos, então ali a aviação praticamente é nula, então não tinha esse conhecimento. Lá é mais zona portuária, né? Exatamente, o pessoal pensa em navio, né? E eu não sabia da existência dessa profissão. Quando eu descobri a existência do curso, nossa, eu falei isso... É isso que eu quero. É isso que eu quero, exatamente. Ai, que bacana. A Audrey,
O que te fez, como assim, como a Bárbara, né? Vou te fazer a mesma pergunta, né? O que te fez ter certeza lá atrás de que você queria ser piloto e não só trabalhar na aviação? Eu acho que eu sempre quis. Diz minha mãe, eu não lembro muito bem, que com 7 anos eu falei pela primeira vez que eu queria ser piloto. Olha, Então, eu confesso que eu não tenho essa memória tão estabelecida. Mas eu lembro de que desde que eu me conheço como adolescente, assim, né, novinha ali, eu já via serviços de avião. Meu pai tinha sido piloto. Quando eu nasci, tá. ele já não era mais. Então, lá em casa tinha revista, tinha Flight Simulator, que é o simulador de voo de computador, que eu brincava. então você já tinha um estímulo, Só que né? ele assim, nunca falou nada, então eu nunca ficava cobrou, olhando. né? Não, mas olhar avião em revista, aquilo me fascinava de um tanto, assim, e eu olhava aquilo no céu e eu falava, gente, isso é fantástico, isso voa de uma forma. Como que uma coisa pesada voa? Como que sobe? Como que desce? Como fica, né? Então eu sempre me fascinei. E o dia que eu falei que eu queria, que eu comecei a falar que eu realmente queria, que eu tenho memória na época do colégio, eu nunca pensei em outra coisa. Cheguei a pensar em outra coisa quando eu não sabia o que precisava fazer para ser piloto. Naquela época eu não sabia que curso Como exatamente eu vou fazer, né? se tinha faculdade, se não tinha, quais eram as obrigatoriedades. Então eu cheguei a olhar assim, o que eu faço, sabe? Mas não por dúvida da profissão, mas por não saber naquela época Que caminho como tomar, seguir. né? Mas eu acho que eu sempre sonhei em ser piloto. Sempre, desde muito nova. Que Então, bacana. isso foi uma carreira que foi sendo construída. E aí, aos poucos, fui descobrindo os caminhos, né? Como que era o curso, como que tinha que ser, o que precisava fazer para ser piloto comercial. Tive o sonho de ser piloto militar antes, não deu certo. Então, eu fui aprendendo tanto com o que eu ia lendo. Na época, não tinha Instagram, internet. Não tinha tanta era informação, tudo... assim, né? Exato, eu descobri muita coisa em revista. Revista e pessoas que você vai conhecendo e conversando ao longo do tempo. Ai, que bacana, porque geralmente as meninas nessa fase, elas sonham em ser aeromoça, né? Que é mais assim, né? Uma coisa, sei lá, mais Mas vamos como falar, pra mais mulher, delicada, né? mais indicada para a mulher, né? É. E eu acho que eu nunca pensei, eu já pensei na vida em ser astronauta, né? Por causa do Ai, Apollo que 10. Sim. Mas uma coisa que depois já passa, né? Porque não faz parte, né, do dia a dia da gente, né? Não faz parte da nossa cultura, né? Se de repente fosse nos Estados Unidos, talvez, né, mais perto, né? Que bacana isso. E você, Bárbara, se a única instrutora de manutenção da companhia, traz mais responsabilidade ou mais motivação, mais desafio? E é um misto, eu acredito. Me traz muita responsabilidade porque, como a primeira, eu quero consolidar o nosso espaço ali na instrução, né? Então, eu vejo muitas meninas falando comigo, assim, orgulhosas, querendo também ser instrutoras no futuro. E eu acho que essa responsabilidade, então é um misto, motivação, é desafiador, né? A maioria dos meus alunos são homens, né? Então, ontem eu estava com uma turma, por exemplo, tinham 16 alunos, são todos homens. Todos homens. Difícil ainda ter uma mulher no meio, É né? difícil. Quando tem uma. Então, é bem difícil. É desafiador, só que isso me motiva demais, assim, Sim. da gente conquistar o nosso espaço, mostrar que a gente é capaz, sabe? Muitas vezes, as mulheres, elas não acham que podem ser porque elas não conhecem. Porque não Elas não conhecem, têm nem noção que é possível, que a gente Sim. está conquistando o nosso não espaço. é uma coisa do nosso dia a dia. Não é. Nem ser instrutora, né, ou mecânica, e nem ser piloto, né, comandante. É uma coisa Sim. ainda meio longe, né? Super nova. E eu lembro que, na realidade, a minha mãe que descobriu esse curso, ela... Quando eu não sabia o que eu ia estudar, né? E eu falava, poxa, mas eu gosto de consertar coisas. O que eu vou estudar de faculdade que eu possa fazer isso, né? E aí minha mãe viu o curso. Ela viu, eu estava lendo uma relação de cursos na ETEC, e ela viu esse curso, Mecânico de Manutenção de Aeronaves. E ela falou, filha, eu achei um curso que é a sua cara. Aí eu falei, qual, mãe? Ela, mecânico de aeronaves. Eu falei, o quê? Pra ser mecânico de avião? Eu quero. Na hora eu já sabia que eu queria. E eu me apaixonei, assim, pelas matérias, pelo curso. Eu sempre me dediquei bastante. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Que legal, né?
Audrey, como foi a transição de copiloto para comandante? Em que momento você sentiu que estava realmente pronta para assumir o controle do comando? Sempre que, acho que, pelo menos quase todos os pilotos, né? A gente entra na empresa com o sonho já de se tornar comandante. E esse era o meu. Então, eu lembro que eu, desde também muito nova, falava, meu sonho é ser comandante. Lógico, ser piloto de uma empresa aérea e me tornar comandante um dia. Eu entrei em 2012 na Azul e eu fui copiloto de Embraer por 6 anos, até ser promovida a comandante. Mais ou menos quando eu estava há 4 anos de copiloto, eu lembro de me sentir muito pronta para ser comandante. Eu me sentia de verdade. Falei, bom, agora a hora que vier, eu estou muito pronta para isso, eu me sentia pronta, eu entendi o que eu estava fazendo, eu conhecia o avião que eu estava voando, apesar que eu fui promovida em outra aeronave, mas mesmo assim me sentia muito pronta. Eu fui promovida depois de 6 anos de copiloto. Então, fechei os 6 anos, deu quase que 6 anos, assim, certinho. 1 mês de diferença para fechar 6 anos. E fui promovida a comandante de ATR. Então, quando eu fui para o treinamento, porque quando você troca tanto de função quanto de equipamento, junto ou, né, em momentos distintos, tem todo um treinamento. Então, treinamento do novo equipamento para uma nova carteira, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, esse treinamento ele é focado tanto na parte técnica do avião que você está voando, para conhecer aquela nova máquina, quanto na habilidade gerencial. Então, você aprende a gerenciar mais como comandante, não só como o copiloto. E daí você tem toda uma tripulação, né? Exato. Os dois têm funções muito parecidas, o que muda realmente a responsabilidade, alguma coisa alocada ali ao comandante e o gerenciamento do voo. Então, mais ou menos ali nos 4 anos, me senti muito pronta. Durante todo o treinamento, eu me sentia muito preparada e muito pronta. Eu estudei muito. Acho que foi uma das fases que eu estudei muito na minha vida, porque acho que até como a Bárbara comentou, né? A gente busca ser uma referência, de certa forma, né? São poucas mulheres na função, né? Acho que tanto na minha quanto na dela. Hoje, muito mais do que era na época que eu entrei. E o desafio fica maior, né? Exato. A responsabilidade, né, vem junto, né? A gente acaba se cobrando, de certa forma, e nem acha errado. Acho que até é algo bom pra gente. Então, é muito bom você ser notada e percebida como alguém que é bom naquilo que faz, né? Independente do gênero. É de ser uma referência, Exato. né? Então, e eu, assim que fui promovida, né, que fiz o voo de cheque, que foi realmente um dos dias mais felizes da minha vida, para mim foi uma realização pessoal, assim. Acho que no dia que eu pousei, que o instrutor falou, olha, parabéns, está aprovada, para mim, parece que passou toda aquela retrospectiva de história em mente. Então, eu me senti... já me sentia muito preparada para voar como comandante. Tive uma excelente história com o ATR, que foi o avião que eu fui promovida. Tenho um carinho por esse avião, porque é o avião que a gente fala assim, tem na esquerda, né? Tem até aquela piada. Melhor Londrina da esquerda do que Londres da direita, né? Ser copiloto comandante de um avião menor do que copiloto de um avião maior, para que você chegue realmente no comando de uma aeronave. Então, para mim, a minha carreira nessa parte de transição foi mais ou menos baseada dessa forma. Que bacana. E, assim, para quem está nos assistindo, para que as pessoas possam entender, qual a diferença em ser um copiloto e o comandante? Os dois recebem exatamente o mesmo treinamento, principalmente o técnico. Os dois têm a mesma capacidade de voar o avião. Então, se um, não, por algum motivo, adoece, acontece alguma Desmaia. coisa, o outro consegue levar esse voo ao destino em segurança perfeitamente. Então, o treinamento dos dois é igual, tanto que a gente treina juntos. Sim. Sempre treina eu e um copiloto. Nós temos treinamentos a cada 6 meses. Simulador, enfim. O que muda no grosso da palavra é a responsabilidade. Então, quem vai dar a palavra final nas situações é o comandante. Quem tem a responsabilidade primária jurídica é o comandante. Quem vai responder perante todas as situações, primeiramente, é o comandante. Mas, como as coisas muito modernas hoje, não significa que as pessoas não se conversam. Então, existe essa responsabilidade compartilhada. Mas, basicamente, assim, a palavra final sempre vai ser do comandante, assim como as decisões e realmente as responsabilizações daquilo que acontece ao longo, durante e depois do voo. Seria mais um cargo de gerência, em virtude, né, do seu tempo de experiência e Exato. tudo mais. E a diferença de um ATR para um Airbus? Qual é? O ATR ele é um avião turbohélice. Tá? Os dois têm tecnologias altíssimas embarcadas e são extremamente seguros da mesma forma. A diferença básica, o ATR é um avião turbohélice, então ele tem alguns sistemas diferentes e o Airbus 320, assim como o Embraer, são aviões a jato. Então, eles têm a turbina ali fechadinha, que o motor fica lá dentro, e é um avião mais veloz, voa mais alto.
mais confortável em mais turbulência. longas distâncias. Mais longas também, distâncias. Né? Você faz voo internacional faço também, né? Menos proporção, porque as rotas do A320 na Azul tem menos voos internacionais e mais voos nacionais. Entendi. Mas dentro dos internacionais que o A320 faz, eu também faço. E o ATR, ali, ele é aquele motorzão para fora, né? Aquelas hélices para fora. Então, ele voa um pouco mais baixo, velocidade um pouco mais reduzida. Menos passageiros Menos também, passageiros. Né? O ATR está em torno de 74 passageiros, enquanto que o 320 ele vai levar de 174 até 214, mais ou menos, dependendo do modelo, né? 320 ou 21. Aí, algumas configurações ali de poltrona, é uma diferença seria alta. O Airbus seria 33 de poltrona e o ATR 22. Isso, o Airbus 33 e o ATR 22. 22. Isso. Tá. Bárbara, o que muda na sua rotina quando você deixa de ser técnica e assume o papel de formadora de outros profissionais? Como que isso impacta nas suas aulas, na sua rotina? A rotina ela foi alterada completamente, né? Quando você trabalha como técnico de manutenção, você está diariamente ali no hangar de manutenção ou numa base de manutenção no aeroporto, né? Depende se você vai ser um técnico de manutenção de hangar ou de pista. A rotina ela muda, porque agora eu passo a estudar, a entender como os sistemas funcionam, as válvulas, as bombas, para poder passar essa informação para os técnicos de manutenção de uma forma que eles vão conseguir entender o funcionamento dos sistemas, né? Saber como executar determinadas tarefas mais críticas, específicas. Então, a rotina ela mudou bastante. Hoje a gente tem muita aula EAD, né? Como que fala? Virtual. Aula ensino à distância. Aula são síncronas, né? Então, é videochamada, são 88 horas de curso, o curso que a gente mais ministra, né? Que ensina todo o funcionamento dos sistemas da aeronave. Então, sistema de combustível, de ar-condicionado, pneumática, a gente passa o funcionamento desses sistemas e depois a gente tem aula prática na aeronave. Então, aí eu volto para o meu ambiente que eu já estava familiarizada. E eu adoro, né? Botar a mão na massa. Eu não posso mais atuar ativamente, né? Fazer uma manutenção e assinar, mas eu faço eles pesquisarem as tarefas e me explicarem como que executa determinadas tarefas. Então, eu ministrei aula agora segunda e terça, né? Aula prática. Então, eu passo as atividades, eles executam. Foi lá em Minas Gerais, no hangar da Pampulha, da Azul. E eu checo se o técnico de manutenção está sabendo interpretar a tarefa. A rotina ela muda bastante, mas é uma rotina nova que me agrada muito também. Essa parte de ser instrutora, você dá é como se fosse um recall para os que já são técnicos de manutenção ou é formação? A gente ministra tanto a formação inicial na aeronave como um curso periódico para ele relembrar, né? Esses periódicos são mais curtos. Mas o que acontece? A Azul, a gente é multifrota, né? Então, tem muitas aeronaves diferentes. E o técnico de manutenção, para ele poder assinar uma tarefa de manutenção que ele executou, ele precisa da qualificação. Então, ele precisa de diversos cursos básicos e o curso específico daquela aeronave. Porque a aeronave, embora elas tenham filosofias parecidas e tudo mais, elas são diferentes. Então, mudam sistemas, os nomes dos sistemas, a lógica do sistema. Então, o técnico de manutenção, para ele poder assinar, ele precisa ter o curso que seria uma formação inicial. Uma coisa básica, geral, e aí curso a inicial. especificidade. Isso, exatamente. Que aí são esses cursos mais longos. O técnico, ele já é um técnico de manutenção. Às vezes, ele já trabalha com outras aeronaves, mas ele não conhece aquele equipamento ainda. Então, a gente passa esse inicial e depois, ali, de 2 anos, ele vai fazer o periódico para manter aquela qualificação e continuar assinando as tarefas. Então, tem a manutenção da qualificação, mas se ele quiser também trocar se ele é mecânico de ATR e quiser ir para o mecânico de Airbus, ele consegue fazer isso internamente também? A gente não separa muito, assim, esse técnico ele só atende ATR. Entendi. Então, na realidade, vai muito da base que ele
trabalha. Então, se a base dele vai só ATR, ele vai ter o curso do ATR, vai ficar ali mais especialista no ATR mesmo. Agora, se ele trabalha numa base maior, ele tem que fazer diversos cursos de aeronaves. Então, Certo. é uma tarefa muito crítica, na realidade, Sim. né? Assim, especialista mesmo. Ele precisa estudar diversas aeronaves e trocar a chavinha na cabeça dele. Ah, agora eu estou entrando no ATR. Ah, então o ATR é assim que funciona. Sim. Ele Existe precisa- algum técnico de manutenção que seja especialista em todas as aeronaves da frota? Especialista em todas as aeronaves Ou que da frota. saiba, pelo menos, trocar parafuso. Ah, sim. Sei lá, Nós né? temos diversos técnicos assim mais antigos que eles já trabalham há mais tempo. Então, eles já conhecem conhece pelo tudo, menos né? as tarefas rotineiras. Eles já conhecem ali de todas as aeronaves que todas, passam tá. numa base. Se é uma base maior, ele vai conhecer. Uhum. Mas a gente fala que uma aeronave é muito complexa. É, Então, para imagino, você né? entender e ser especialista em todas as aeronaves, acho que demoraria muitos anos. Quantos parafusos tem uma fuselagem? Rapaz! Ótimo, excelente pergunta. Depende da Excelente. fuselagem. Você Aí eu teria que consegue ver no perceber, manual. por exemplo, a falta de um rebitezinho na fuselagem? Isso. Consegue. Isso, a gente tem que passar perceber. Entendi. Existem especialistas em determinadas áreas. Então, por exemplo, Desculpa, hangar. deixa eu te Mas- interromper. Eu ia fazer essa pergunta. Dentro da parte, né, técnica, existe, por exemplo, aquele que é especialista em pneu, o outro é fuselagem, o outro é, sei lá, cabine. Existe também. Tá. O técnico de base, né, de pista, de aeroporto, eles são especialistas, eles fazem aquelas tarefas rotineiras, de trocar roda e tudo mais, e eles têm que entender também como que eles vão matar a pane, né? Descobrir qual pane que o avião reportou e falar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trocar um componente ou não? Mas existem também divisões, né? Então, esse técnico ele vai ficar mais interiores. Então, ele vai mexer com as poltronas, ele vai mexer com a parte de internet. Os outros são mais de sistemas. Temos técnicos, por exemplo, que são especialistas em estruturas. Então, para reportar um dano estrutural, para fazer um mapeamento, para fazer um reparo, temos sim. E no hangar isso é mais marcado, porque no hangar de manutenção a gente tem totalmente segregado as áreas. Então, temos o técnico que é de motores, temos o técnico que trabalha com estruturas, o de materiais compósitos, o de interiores, o de sistemas. Então, nós temos isso bem marcado. Então, O elétrico tem. Temos, muito bem. Eu fico. O aviônico, que a gente chama. Porque eu imagino a cabine, né? Você entra na cabine, aquele monte de reloginho, de luzinha piscando, de coisa virando. Sim. E daí, se um não funciona, Nós quem temos, que vai sim. mexer? São os técnico de aviônicos, são os técnicos de aviônicos. manutenção, Entendi. especialistas em aviônica, isso. Como a manutenção, né? Essa parte de manutenção, ela é dividida em quais partes? Você começou a falar, eu acabei te interrompendo e a gente ficou no meio do caminho. A gente tem fuselagem, aviônica, interior, não sei como que então, em hangar a gente tem motores, sistemas, estruturas metálicas e materiais compósitos, que aí seria outra, oficinas, né? Nós temos interiores, aviônica, já falei? Aviônica. E deixa eu ver se eu lembro mais, hein? Sistemas, motores, Trem de pouso é o estruturas. quê? Sistemas. Sistema, tá. Isso. Sistema. Sistemas engloba Pensa muita como- coisa. Tá, a gente pensa como corpo humano, né? Então, tem um sistema de gestório, agora chama, né? Circulatório, isso, aquilo, né? Cada sistema engloba uma Isso. coisa. E aí, sistemas engloba sistema de combustível, de ar-condicionado, pneumática, cuida de trem de pouso, cuida de fly control, né? As superfícies de voo. É bem geral, assim. É bastante conteúdo. Bastante. Imagino fazer uma prova. Audrey, e você, assim, você acha que existe diferença emocional ou psicológica entre
pilotar aeronaves regionais e comandar aviões de grande porte? O emocional e psicológico, na minha opinião, ele não está relacionado ao tipo de avião que você voa diretamente, mas ao tipo de pessoa que você é e se tornou ao longo da vida. Nos últimos anos, a gente tem falado muito, né, da questão psicológica, saúde integral, saúde emocional. O que geralmente é muito presente na vida dos pilotos, principalmente pilotos de linha aérea, é a ausência da família. Porque você fica fora de casa. Você fica fora de casa no aniversário, você fica fora de casa no Natal. Datas importantes. Então, assim, para quem tem filhos, para quem tem família, marido, esposa, é muito difícil ficar longe de casa. E isso, a longo prazo, apesar da gente não é se habituar, mas é estar preparado, de certa forma, para isso. Ao longo da vida, os problemas acontecem como para qualquer ser humano, né? Ninguém passa uma vida sem nenhum problema. Claro. O que é treinado nas empresas aéreas e o que tem algumas áreas que tratam isso também é realmente fortalecer as pessoas, os pilotos e as outras áreas também, mas falando especificamente de pilotos, né? Fortalecer os pilotos para que eles tenham resistência, resiliência, para entender até que ponto ele está apto para seguir um voo ou não. Então, as empresas aéreas no geral, e a Azul tem isso, a gente como piloto, eu posso não ir voar por uma inaptidão, seja ela fisiológica ou psicológica. Isso é muito falado. Por quê? Por exemplo, isso acontece em qualquer aviação. A aviação militar vai ter uma peculiaridade, se eles vão fazer uma missão que ficam 2, 3 meses fora, longe de todo mundo, às vezes isolado, realmente. Na aviação comercial, muitos dias fora, aquele vai e volta, você perde um pouco da rotina, a questão de o nosso organismo acaba se perdendo na naturalidade, nosso ritmo circadiano fica um pouco atrapalhado, demora para se habituar. Então, a questão psicológica, ela tem vindo acompanhada não exclusivamente da função, né? Sim. Mas pensando na profissão piloto, a empresa ela tem iniciativas para proteger isso. E o mais importante de tudo é as pessoas se sentirem confortáveis em falar quando não estão aptas a isso. Né? A falar não, a procurar ajuda, buscar a melhor maneira de resolver a situação, porque... E o Brasil, se eu não me engano, pelo menos a última vez que eu olhei, é o segundo país mais ansioso do mundo. Então, isso vai para a sociedade toda, inclusive podendo passar por qualquer área. Mas o mais importante, assim, autoconhecimento. O quanto eu estou apto para fazer determinado voo ou não. Eu estou me sentindo descansado o suficiente, fisiologicamente bem o suficiente, a cabeça está boa, minha família está com problema. Aquele negócio de deixar o problema em casa não existe. A gente até deixa o problema em casa, mas o sentimento do problema acompanha a gente onde a gente for. Qualquer ser humano. Imagina você deixar seu filho doente em casa e sair para voar por 5 dias. Não é fácil. Então, existe sim preparações para isso. A gente tem alguns treinamentos ao longo da vida, da carreira, né, com relação ao psicológico, mas antes de qualquer treinamento é o apoio e o suporte que a empresa pode dar em situações em que a pessoa precisa. Nossa, isso é fundamental, né? E eu vi que você é casada, né? Sou. Você tem filhos? Tenho uma menininha. E, assim, qual a profissão do seu marido? Ele é personal trainer. Personal trainer, completamente diferente, né? E como é que ele lida com essa inconstância da sua presença dentro de casa? Assim, o meu marido, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Ele é uma base para mim, ele sustenta muita coisa da nossa filha. Então, assim, a família... Eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Vó, então isso ajuda demais. O vai e vem, ele acaba sendo suprido pela rede de apoio, mas não é fácil ficar longe, de certa forma. O que me ajudou nos últimos anos, que além de voar, eu também faço alguns trabalhos administrativos. Então, eu divido o meu dia a dia entre voo e administrativo. Entendi. O que me ajudou na questão da maternidade também, de estar junto com a minha filha todos os dias, com o meu marido todos os dias. Eu amo voltar para casa. Eu amo voar. Se eu tiver que escolher uma coisa que eu mais amo fazer na vida, é voar. Mas eu também amo voltar para casa. Acho que todo mundo ama voltar para casa. E você voltar para casa, saber que as pessoas que estão lá te esperando são as pessoas que mais te apoiam na vida, e isso fortalece muito o nosso emocional, nosso psicológico, e dá garantia e segurança para sair, para voltar depois. Vai estar tranquila, né? Exatamente. Porque tem esse apoio, né? Exato. Eu acabei trabalhando nesse administrativo, assim, fui por acaso, acabei também me apaixonando pela área administrativa na função que eu tenho hoje. Então, fazer as duas coisas, para mim, é o meu mundo ideal, né? Pode não ser para todo mundo, mas é o meu mundo ideal. Então, a família é a minha maior motivação da vida. Que bacana. E assim, é interessante também, é elogiável ver a posição da empresa também, da Azul, que dá todo esse suporte também
né? De você estar tranquilo e poder falar um não, né? Pensa. Sim, sim. É muito importante. E isso né? foi construído ao longo do tempo, né? Antigamente, não é só nem falando de empresa, mas como o mundo, nem sempre foi assim. Então, a gente foi, ainda bem, cada vez conhecendo mais que as pessoas que estão trabalhando são seres humanos. Claro. E uma vez que são seres humanos que estão lá, nós estamos Falíveis, sujeitos né? a certas coisas. Então, o erro ele é esperado. Então, como que a gente pode trabalhar isso da melhor maneira? De cabeça fria, né? Porque a gente sempre vê, né, que qualquer fatalidade, seja, não estou nem falando em acidente aéreo, né? Qualquer fatalidade, ela é precedida de vários fatores, né? E às vezes começa com ela estava com o filho doente em casa e teve que se ausentar, ou coisa do tipo, né? Sabe aquela coisa, quando acontece algo ruim, mesmo que... né? Mas eu sabia que aquela pessoa... Sabe aquela história de eu já sabia, mas ninguém falou nada, né? Então, o que todo mundo busca cada vez mais, acho que tanto por empresa quanto pelas pessoas, é assim, vamos normalizar que todo mundo tem problema e tratar isso da melhor maneira possível para ter... O que a gente pode fazer de melhor, né? Qual que é o grande objetivo disso? E a gente divide isso. Segurança. O ambiente, a operação aérea, ela tem que ser segura e ela é segura. Sim. Então, as pessoas que estão trabalhando lá, elas têm que se sentir psicologicamente, fisiologicamente bem e seguras para que aquele voo saia de uma forma segura. A manutenção tem que estar segura para fazer um bom trabalho, para que a gente pegue aquele avião e entregue em segurança. Então, a segurança e da Azul é o primeiro valor e é a primeira coisa que tem que ser pensada. Então, todas as nossas ações, atitudes, treinamento e responsabilidade são focados e baseados em segurança. Muito bacana. E, assim, e por falar nessas pré-fatalidades, né, Bárbara, quais são os erros mais comuns que iniciantes cometem na manutenção de aeronaves? E, assim, e o que você faz para corrigir erros ou vícios, né? E o que você faz para corrigir isso desde o início? Então, os iniciantes, eles não vão trabalhar sozinhos, né? Então, o que acontece? Existe toda uma qualificação necessária para executar as tarefas. A gente tem algumas carteiras, né, que a gente precisa. Tem carteira teórica, que ele vai fazer um cheque na ANAC, passar naquela prova, e tem a carteira que é o certificado de habilitação técnica. Então, sem esse certificado, ele não consegue trabalhar sozinho, né? Ser um executante de uma tarefa. Então, ele precisa de anos de experiência para poder passar por uma prova prática. Então, assim, o que acontece? As pessoas que estão entrando na aviação, elas são acompanhadas por alguém experiente. Então, assim, a gente garante uma qualidade, né? E a segurança também. O que acontece é que tarefas críticas a gente chama que são itens de inspeção obrigatória. Essas tarefas críticas, elas ainda passam por mais uma pessoa experiente verificando a qualidade do serviço, que são os inspetores de qualidade. Então, ou é um técnico designado inspetor, ou é um inspetor de qualidade. Então, esse técnico ou esse inspetor de qualidade, ele vai só observar os técnicos executando para saber se eles estão usando as ferramentas corretas, se eles estão aplicando a força, o torque no parafuso corretamente, se eles estão usando o óleo correto, tudo isso. Então, tarefas críticas, elas já são assim, né? Triplicada a ação em cima. Entendi. E eu ouvi dizer, lá no hangar da Azul mesmo, que a empresa é a maior fornecedora de técnicos de manutenção para o mercado de aviação no Brasil. Quer dizer, um técnico de manutenção formado pela Azul, ele é super disputado. Se ele sair da Azul por qualquer razão, ele é absorvido pelo mercado, né? Vocês têm uma mudança, uma alteração, assim, como fala? Não é alteração, Um job rotation. Isso, um job rotation. Vocês têm Diárias? uma rotação de profissionais, assim, grande ou não exatamente? Como é que... Temos, né? Na realidade, não estou falando só da Azul, mas a aviação como um todo, Como o um mercado todo. ele está extremamente aquecido. Então, pessoas vão e vêm o tempo inteiro, né? Sobre essa parte de qualificar, do técnico ser qualificado, né? O técnico da Azul, ele ser
requisitado. Eu acredito que seja por conta da multifrota mesmo, porque o técnico da Azul, ele trabalha com diversos aviões diferentes. Então, ele tem o curso, ele tem o conhecimento, ele tem a formação. Então, com certeza, eles vão ser requisitados aí para uma empresa que começar a operar algum determinado aeronave nova, enfim, que seja igual à nossa. Então, acredito que seja por causa disso. E rotação tem acontecido porque o mercado está muito aquecido ultimamente. Então, tem aqui acontecido. Você começou na Azul? Você já foi de cara para a Azul ou não? Como foi a sua chegada até? Até aqui? Você fez o curso e aí? Eu sou de Santos, na realidade, minha família está toda lá na Baixada Santista, então eu fiz o técnico lá, daí eu falei, eu preciso melhorar meu currículo, eu não tinha ninguém conhecido na aviação, e naquela época, em 2012, quando eu fiz o curso, falavam que era muito difícil entrar na aviação. Então, aí eu peguei e falei, eu preciso melhorar o meu currículo. Aí fui atrás de uma faculdade na aviação, me mudei. Existe tecnologia em manutenção de aeronaves, o tecnólogo. Tecnólogo, eu não sabia. Onde é? Tem em São José dos Campos, na FATEC, que é a faculdade estadual. É porque é ligada, ali tem alguma coisa por conta da Embraer, né? Eu acho, ou por causa do... É que São José dos Campos respira aviação. A gente tem o ITA, tem a Embraer, né? Temos diversas empresas ali voltadas para aviação. Então, a FATEC de lá, ela tem não só esse curso, ela tem um outro curso que é o Projeto de Estruturas Aeronáuticas também, bem legal. Bacana, não conheço, não sabia. E aí eu fui estudar, fiz intercâmbio na área, fui tudo melhorando para conseguir entrar na área. Na época que eu morei em São José dos Campos, eu cheguei a fazer estágio na ANAC também, né, na Agência Nacional de Aviação Civil. Então, tive contatos muito bons, aprendi muita coisa ali também na época do estágio. Em 2018, eu entrei em outra companhia, fiquei até 2020. 2020 foi um ano muito triste para a aviação, para o mundo inteiro. Mas, assim, a aviação sentiu demais, né? Parou, porque a primeira coisa que é cortada quando a gente tem uma situação crítica é viagem, turismo, certo? Se você tem um dinheiro sobrando, você fala, vou aproveitar e vou viajar. Agora, apertou, primeira coisa que você vai cortar é o lazer, né? Também tem isso. Então, foi um cenário muito... A gente não sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Então, 2018 a 2020. Em 2020 mesmo, eu entrei na Azul. Só que eu entrei no hangar da Pampulha, lá em Belo Horizonte, como técnica de manutenção. Trainee, na época. Fiquei em Belo Horizonte 1 ano e pouquinho. Transferi para o hangar de Campinas, hangar de Viracopos. Fiquei mais um tempo. Aí tive promoções e tudo, e depois eu fui para a Uniazul, que é a Universidade da Azul, onde é o nosso centro de treinamento hoje, né? Então, eu fui para a Uniazul em abril, 3 anos já. Já faz 3 anos. Que bacana. E você nunca teve, assim, vontade de morar fora e seguir a carreira, mas em outro país, ter outras... Eu morei no Chile para estudar aviação também, né? Eu fiz 2 semestres da faculdade lá, para tecnologia e manutenção de aeronaves também, na época. Eu adorei morar fora, gostei da experiência, de aprender uma língua nova, cultura diferente, mas eu amo o Brasil. Eu não sei se nada futuramente... como voltar para casa. Eu amo. Aqui, nosso país, ele é muito rico, os lugares, tem tanto lugar que a gente não faz nem ideia, preciosos. Então, por enquanto, não tenho muita vontade de passar muito frio lá fora, né? Então, tô tranquila aqui no Brasil. Quem sabe um dia, não sei, né? O futuro a Deus pertence. Você, pelo menos, quantos anos você tem? 31. É muito novinha, né? Tem tempo ainda bastante, né? Que legal. Espero que a sua carreira seja um sucesso, que você só cresça. Obrigada. Audrey, quais são as habilidades que ninguém imagina que possa, né, ter, mas que são essenciais para ser uma comandante de aeronave? A aviação evoluiu muito, né? Do avião que era mais mecânico mesmo, os sistemas eram menos tecnológicos, até hoje em dia que
é mais tecnológico. O que se transformou nesse meio do caminho é que não só as habilidades técnicas, que eu acho que é o mais comum para todo mundo, né? Voar bem o avião, decolar bem, fazer um pouso bom, fazer um voo seguro, mas eu acho que o que é mais incomum para as pessoas de fora da aviação são o que a gente chama de soft skills ou habilidades não técnicas, onde a gente vira gerenciador de tarefas e não somente piloto. É claro que a gente tem que saber decolar, pousar o avião, conhecer os sistemas de uma forma muito mais básica e superficial do que os mecânicos. A formação de piloto passa por assim, nem que seja de forma superficial pela técnica de manutenção, pela manutenção? Passa muito mais superficial do que o treinamento deles, sim. Mas os básicos dos sistemas a gente precisa conhecer, porque se acontece... também, né? Exato, se acontece uma pane de sistema, eu preciso saber qual é aquele sistema para que eu possa ter uma ação em voo. Se essa pane acontecer durante o voo, e até para escrever sobre ela, passar para os mecânicos o que aconteceu com o avião. Né, o que aconteceu, exato, para que a gente possa... a gente é treinado para lidar com panes em voo também. Então, a gente é treinado para voar com um avião só com motor, né? Um avião que tenha 2 motores ou mais. A gente é treinado para pane. Nós não somos só treinados para fazer um voo já para ver. Né? A beleza da profissão é essa. Mas dentro dessas panes, o grande desafio... dos últimos bons anos aí, é essa questão das habilidades não técnicas. Tomada de decisão, eu acho que é um dos primeiros lugares. Comunicação assertiva e bem feita. Se eu não me comunicar bem com o meu copiloto, ele não sabe o que esperar de mim, assim como os comissários também. A consciência situacional, que a gente chama, é você saber interpretar da melhor maneira possível as informações que estão sendo apresentadas. Então, é perceber, compreender e projetar as minhas ações. A própria liderança também. Então, você tem que ter uma voz de liderança, mesmo que compartilhar os problemas para saber qual é a melhor decisão a tomar. Às vezes, eu falo assim, olha, estou tomando uma decisão aqui, pergunto para o copiloto, você concorda? Você tem alguma ideia diferente do que eu estou fazendo? Às vezes, vem alguma ideia boa de alguém. E nem sempre existe saber processar, né? Exato, processar a informação. E o desafio existem aqueles problemas simples e os complicados. Qual que é a similaridade entre eles? A identificação. Às vezes, um problema simples, depois que você já sabe que ele é simples, até você identificar que aquele problema era simples, você demora, porque depende de como ele é apresentado e das ferramentas que você tem para tomar decisão com relação a ele. Muito fácil a gente lidar com uma situação depois que ela já aconteceu, é que nem acidente aéreo. Acontece um acidente, todo mundo sentado na mesa, todo mundo já sabe o que aconteceu, já sabe a sequência de eventos, quais foram as situações com aquela aeronave, tudo o que aconteceu. Agora, você colocar na posição da pessoa que estava lá sentada no avião naquela hora, com as informações aparecendo de uma forma não necessariamente cronológica. Então, acho que esses desafios que são mais incomuns, né? Então, assim, tomada de decisão, comunicação, liderança, a tal da consciência situacional, que é muito importante, e você utilizar as ferramentas da melhor maneira possível. A gente acaba virando realmente um gerenciador de tarefas ali na frente, além de, né, propriamente dita, a pilotagem do avião. Você já teve alguma situação assim, voando? Alguma que você possa contar? Já tive, sim, que situações. Deu certo, a gente sabe, porque você está aqui. Deu certo, todas deram certo. Isso é mais uma prova do quanto a aviação é segura, né? Sim, já tive algumas situações, mas é importante falar que o avião ele é que nem o carro. Sabe quando o nosso pneu murcha um pouquinho? Tava lá 35 PSI no pneu do carro. Os 4 pneus de carro com 35 PSI. O manual manda 34, 35, sei lá. Aí ele vai para 32. Acende o alerta. Significa que o seu carro vai parar e você não vai mais poder andar? Não. O avião funciona exatamente da mesma maneira. Às vezes eu tenho uma pane ou uma situação, assim como você comentou, né? A aviação ela é redundante. Para vocês, o treinamento e a checagem é redundante, os sistemas do avião também são redundantes. Falha um, tem outro. Falha outro, tem outro. É mais ou menos nessa linha. Entendi. Então, eu posso ter ali uma situação que pode acontecer ali com a gente, eu tenho uma mensagem de uma pane de algum sistema. Dependendo da situação, o voo segue até o destino em segurança normalmente. A gente vai lá, age da maneira que tem que agir, existem vários procedimentos para cada situação que pode acontecer. Eu reporto isso em um documento que vai passar para a manutenção e, quando eu pousar, a manutenção vai verificar se essa situação que teve é passível de liberação, em que essa aeronave, por exemplo, o pneu. Você vai poder andar aí mais 100 quilômetros até que você precise realmente calibrar seu pneu para não dar problema na roda. O avião é igual. Dá para sair, dá para seguir por mais algumas decolagens e pousos ou não. A gente precisa parar esse avião para resolver esse problema
de uma forma mais aprofundada. Então, já tive os problemas mais simples, já tive alguns problemas mais já complexos. Teve algum que é daquele assim que quando acontece que o coração dispara, depois volta ao normal? Já. E assim, né? A gente tem o efeito susto normal, mas nenhum deles a ponto de não ter uma reação. A gente é treinado para isso. Como eu falei, o treinamento ele traz um pouco dessa reação à pane, né? Então, o susto ele é mais controlado em um momento que você tem treinamento, ferramenta, experiência. Cada vez mais a gente vai ganhando. E vocês experiência. vão lá na UniAzul tem, né, como chama? O mocap e o simulador. O simulador, né? Vocês estão sempre fazendo. A caixinha de surpresas. O simulador ele é feito para treinar pane. Então, a gente entra no simulador a cada 6 meses. Sabe que só vai ter para treinar aquilo que a gente espera que nunca aconteça, mas que estejamos preparados para isso acontecer. Então, lá a gente faz. Falhou um motor, o que faz? Pega os últimos acidentes aí dos últimos anos. O que aconteceu? Como que a gente vai reagir naquela situação? Porque o aprendizado é isso. Cada vez mais. Né, com os erros, né? Exatamente. Dizer, de preferência, o menos possível, né? Claro, claro. E nem sempre um erro causa um desastre. Então, a gente aprende com aqueles erros que não causam desastres também. E quando um piloto faz o simulador e daí ele só cai o avião, o que acontece com ele? Só cai de cair, derrubar? De derrubar, Ele entra, faz 3, não sei como é que funciona, mas vamos supor, hoje você vai fazer 3 voos diferentes com panes diferentes. Você derruba a aeronave nos 3, o que acontece? Se acontecer de um piloto em algum momento derrubar nos 3, vai acontecer uma reprovação e entender por que essa pessoa está derrubando o avião toda vez. Aí né? Vai ter que se reciclar, vai ter que fazer uma reciclagem. Vamos entender por que esse avião está caindo. Ninguém sai de um treinamento insatisfatório e vai para dentro de um avião. Isso não existe. Isso mundo afora, né? Então, o treinamento ele tem nota, ele tem um mínimo. Então, você precisa ter um mínimo de habilidade de todas elas, das que a gente chama de técnicas e não técnicas, para que você possa operar o avião. Para comandante e para copiloto também. Tanto que o treinamento é junto. Agora, é muito difícil. Não vou falar não acontece, porque eu nunca diga nunca, né? Mas isso não é nem corriqueiro. Eu faço as piores perguntas possíveis, que é para a gente entender, né? E é um treinamento, não é assim, chega lá, surpresa para tudo. Ao longo dos anos que você vai passando na aviação, você vai entendendo cada vez mais como o treinamento funciona e ele vai mudando também, ele vai se renovando. Você vai melhorando a habilidade, né? Também, inclusive. Com certeza. Né, o seu primeiro pouso não é igual ao seu pouso depois de 3 anos. Você melhora muita coisa, né? Quantos anos você tem de carreira já? Na Azul... Vai fazer 14 anos agora. Eu entrei em 2012. Como é que conta? É por milhagem, por milhas? Por hora de voo. Hora de voo. Quantas horas de voo você tem? Você sabe? Eu devo ter umas 14, 15 mil horas, talvez. Faz tempo que eu não olho, hein? O último dado olhado deve estar por aí. Faz muito tempo que eu não olho. Eu entrei em 2012 na Azul. Então, agora em abril vai fechar 14 anos. Minha conta tá certa, né, gente? Então 14 anos. Eu não faço conta de cabeça. Gravando, que é muita coisa. Sim, e assim, digo que aprendi muito nesses 14 anos, muito mesmo. 14. Não, 12. 2012 você entrou? 2012 eu entrei, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 14. 14. Aí, tá vendo? Em abril eu faço 14 anos. 14 anos. Isso. Então, nos 14 anos eu passei por 3 aeronaves. E aí a gente vai ganhando experiência, não só no avião, né? Cada vez mais conhecendo aquele avião que você voa, mas no sistema da empresa também, como as coisas acontecem. A tomada de decisão melhora, o susto diminui, você acaba ganhando... A comunicação melhora, né? Tudo, ganhando casca, sabe? É aquilo, você vai ganhando casca. Você vai ganhando casca em tudo, porque... Você vai aprendendo, né? Você vai ficando mais... mas, sei lá, a gente fica mais esperta, né? Fica mais, a gente, com a idade, a gente vai ficando também, tendo outras dessas soft skills, né? Vão aparecendo, surgindo, né? Você vai lapidando melhor. Isso, né? com certeza. Né? E o bom do treinamento, ele é obrigatório, então a cada 6 meses a gente está dentro do simulador, fora a parte teórica que acontece todos os anos, exame médico, mas assim, a cada 6 meses nós estamos dentro do simulador fazendo essa reciclagem, né? Então a gente aprende lá sempre e está sempre com as coisas muito frescas na cabeça para poder operar. Você também
dorme e acorda com um avião na cabeça. Assim como você chega a sonhar, quando você dorme, você chega a sonhar com aquele painel que você está voando? Já sonhei muito. Hoje em dia, já não tanto, assim. Vira muito natural na nossa rotina. É o que a gente faz todos os dias, acho que como qualquer profissão. Todos os dias você faz aquilo, né? Então, eu sou piloto por todos esses anos. Então, eu estou acostumada. Você vai para o aeroporto, passa no raio-x, cumprimenta todo mundo, faz o briefing, entra na aeronave e faz o voo. É um protocolo, né? Exato. A gente é comum no dia a dia. Então, quando eu era adolescente, eu sonhava todo dia. Entrar dentro de um cockpit de um avião. Sonhava, né? Sonho mesmo, não só o sonho de sonhar. Eu sonhava, então aquilo fica mais presente. Ao longo da vida vai. Quando eu tô bem intensa, assim, estudando muito, eu sonho. Meu Deus, aí sonho com motor. Sonho que reprova. E na parte de manutenção, né? Da parte, existe alguma coisa similar, parecida com o simulador de voo para vocês estarem... Nós utilizamos também os simuladores da Uniazul, por exemplo, porque a gente faz teste de giro de motor. Porque, por exemplo, o técnico de manutenção, ele substituiu um componente que está no motor. Ele precisa testar esse motor. Como que ele vai testar? Girando o motor. Então, a gente ministra o treinamento dentro dos simuladores, né? Inclusive, eu dou aula de giro de motor do ATR, lá na Uniazul. Então, eu estou ali com 3 alunos, né? E eles passam por testes, eles precisam dar partida no motor, e aí eu começo a colocar as panes. Porque é aquilo igual dos pilotos. Eles estão acostumados a decolar e pousar com excelência. Eles fazem isso toda semana. O que eles precisam treinar no simulador? O que eles não fazem nunca, que são as panes. Então, para quando acontecer uma situação, eles já terem a familiarização e conseguirem identificar de maneira mais rápida e fazer os procedimentos de uma maneira... Não estou falando que vai ser tranquilo, né? Imagino que seja... deu um nervosinho, né? Mas de fazer de maneira segura. Então, a gente faz isso também. A gente usa os simuladores de voo para testar giro de motor. Então, o técnico de manutenção, ele senta ali, já fica nervoso. E aí, a gente coloca as panes. Eu coloco o pane, fogo no motor, ele precisa apagar o fogo, precisa comunicar que pegou fogo, aumentou a pressão de óleo do motor, né? A temperatura, né? ITT subiu muito rápido. Então, ele precisa ficar atento para poder cortar o motor e não danificar o motor. A gente está no chão, a gente está testando o motor no chão, né? Não estamos testando em voo. Então, eu falo para eles, olha, subiu a temperatura, corta o motor. A gente precisa preservar o equipamento, né? Então, existem as limitações de temperatura, né? De pressão de óleo, enfim, que eles precisam observar e não podem deixar passar esses parâmetros. E, evidentemente, deve existir um protocolo também, né? Um passo a passo? Tipo passo a passo, existe, manual, né? Que existe. Você acaba seguindo à risca aquilo que não tem problema, né? Isso, existem os procedimentos de manutenção dos testes, né? São vários testes. E a gente vai testar o motor, aí testa o motor em alta potência, né? Em marcha lenta, a gente faz tudo isso. E existe o checklist que ele tem que seguir. Mas, assim, o checklist e a tarefa não está dizendo quais são as panes. Sim. Então, as panes, a gente que simula no simulador. Então, eu reporto ali as panes e eles precisam identificar e tomar ação. Identificar, pelo menos saber o que está acontecendo e ter Saber uma ação positiva. E ter uma ação dentro do tempo determinado também, tem um né? tempo também, porque né? se Você ele... cronometra? Não, se ele não vê, vai... né? Pegou fogo no motor. Passou batida, já era. Perdeu o motor, né? E assim como a gente estava falando com a Audrey, né? Quais são as qualidades comportamentais que são importantes, né? Tão importantes quanto o conhecimento técnico para trabalhar com a manutenção na aeronáutica? E eu achei muito parecido também, as soft skills. A gente busca muito isso. Acredito que no mundo, né? Então, comunicação. A gente precisa ter comunicação. Não adianta você ter uma pessoa que ela é incrivelmente boa tecnicamente e ela não sabe se comunicar. Por quê? Porque a gente trabalha ali na aeronave, a gente mexe com sistemas que têm alta pressão, por exemplo. Então, ele precisa comunicar quando ele vai pressurizar o sistema hidráulico. Por quê? Porque ele pode movimentar alguma superfície e acaba machucando alguém. Então, nós precisamos de comunicação o tempo inteiro, né? Principalmente, por exemplo, num hangar de manutenção, onde você tem ali, sei lá, 20 técnicos em volta da aeronave.
Então, a gente precisa dessa comunicação. Consciência situacional, a gente fala muito sobre isso também, porque a gente não pode ter aquela visão de túnel, né? O técnico, ele tá ali fazendo a tarefa dele, ele tem aquela visão de túnel. Não, você está fazendo a sua tarefa, você está cortando uma chapa, pô, isso daí vai sair faísca. E o seu colega do lado, ele está limpando e ele Mexendo está com querosene, com né? ou algum produto que é solvente. Então, pode pegar um fogo ali. Então, a gente precisa ter a consciência situacional. Você vai trabalhar num local, a gente sempre que trabalha, abre algum acesso, vai trabalhar em alguma determinada tarefa, a gente precisa inspecionar, mesmo que você não esteja com a tarefa de inspeção, você precisa olhar em volta ali, você vai ver, poxa, isso aqui tá estranho. Acho que tá tendo um vazamento aqui. Eu achei uma corrosãozinha, então vou reportar para os meninos de estruturas. Então, a gente precisa trabalhar ver. em parceria também, né? Parceria. Não só olhar para o seu umbigo, mas olhar para o todo, né? Pro todo, exatamente. Está sempre atento, né? Escutei o barulho do sistema hidráulico. Eu estou perto de uma superfície que se move hidraulicamente, então deixa eu me afastar, né? Então, isso, a parte de comunicação, consciência situacional, seguir os procedimentos e aquilo sobre... Eu achei muito interessante também, sobre você levantar a mão quando você não está bem. Porque a gente também, né, aquilo, traz os problemas, acaba... Você pode até deixar o problema em casa, mas você, às vezes está preocupado, seu filho está no hospital com a sua esposa, e aí, né, você está atento ao celular. Né, então, aí você não está tão focado, e você tem que fazer uma tarefa crítica. Então, você levanta a mão, você conversa com o seu líder, com o seu supervisor. Poxa, olha, hoje eu não estou muito bem, eu tô com... então vou pegar uma tarefa onde você não vai afetar, entendeu? Então, vou te dar uma tarefa aqui para você organizar essas coisas, e, enfim. Ou então, vou te colocar para trabalhar com alguém. Que não vai colocar em risco Isso. todo o operacional que está sendo feito. Exatamente. Né? Então, a gente também tem muito esse cuidado, né? E, assim, aconteceu algum problema, sempre levantar a mão o quanto antes, a gente reportar, né? Trabalhar em equipe ali. Melhor também. Trabalhar em equipe é isso, né? Exatamente. Bárbara, você é novinha, você não é casada, né? Ou é? Mais ou menos. Namorido, vale? Namorido, vale. Assim, evidentemente, você tem uma vida social, né? Tenho. O que as suas amigas acham da sua profissão? Elas são muito orgulhosas. Elas acham demais. Muito diferente. Demais, muito diferente. Eu tenho as amigas que são já da aviação, né? Algumas até eu trouxe para manutenção também, tudo. Mas eu tenho amigas que são de outros, né? Uma amiga farmacêutica, de outras áreas áreas E, aliás, eu tenho 2 irmãos que também não tem nada a ver com aviação, né? E eu vejo que as pessoas são muito orgulhosas, pelo menos me falam, né? E acham muito diferente também. Mas né? Ainda é, né? Ainda é. Hoje a gente tem crescido muito, né, o número, mas ainda é um desafio. Trazer mulheres para aviação, para manutenção, para piloto, é um desafio ainda para a gente. Ainda é uma... Porque dá a impressão que precisa ter muita força, né? Física. Botar uma coisa lá e apertar um parafuso de um pneu, trocar o pneu de avião. Eu não faço a menor ideia como seja, né? Mas também não deve ser, deve ter equipamento para tudo Temos isso. Temos ferramentas. Né? Igual, porque a gente vê um avião, a gente fala, nossa, precisa ser muito forte para trabalhar. Aí eu falo assim, você vai remover o motor no seu ombro? Não vai. Não vai, né? Para você remover o motor, é um trabalho em equipe, é uma equipe e ninguém faz força. É catraquinha, que vai descendo, entendeu? Claro, né? Às vezes a gente tem que fazer mais uma força ou outra, mas chama o colega, né? Enfim, temos ferramentas, aí pega uma haste grandona, a gente sempre dá um jeito. Trabalha juntos, sempre juntos, né? Equipe, tudo. Então, acaba que a força é só um detalhe. É um detalhe, né? E, assim... Audrey, como que é a rotina real de uma comandante, né, fora daquilo que os passageiros veem, né? Antes, durante e depois do voo. Existe um preparo, assim,
Ai, meditar, respirar fundo, aquela coisa toda. Como é que é? Acho que o preparo primordial é o descanso. Descanso bem realizado. Então, antes de qualquer programação, né, entre as programações que a gente chama, é você usar aquelas oportunidades de descanso realmente para descansar, né? Descansar, atividade física, se alimentar bem, porque isso faz com que a gente fisicamente esteja apto a qualquer atividade, né? Qualquer pessoa. Então, eu, na minha vida, assim, né, como piloto, eu acordo, durmo o melhor que eu posso durante a noite, me alimento da melhor maneira. Durante a noite eu falo, quando voo não é de noite, né? Porque Exatamente. se for ter um voo de madrugada, existem algumas estratégias, por exemplo, de cochilo durante a tarde, né? Quando seu filho não te acorda, né? Brincadeira. Mas, assim, existem essas estratégias de mitigação de questões. Eu vou voar de madrugada, tento tirar um cochilo durante o dia. Vou voar de manhã, tento dormir o melhor que eu posso à noite. Dormir de tarde, boa alimentação. E acredito que para tudo é assim, é manter a vida o mais próximo do ideal para você mesmo, né? É o que eu sempre tentei fazer para mim. Eu sempre gostei de atividade física. Eu tento fazer o máximo que eu posso, porque me faz bem. Então, cada um procurar o que faz bem, né? Isso serve, acho que, para todo mundo. Sim. Porque o dia a dia é pesado, né? Antes de eu ter atividade administrativa, até era só o voo. Você voar o tempo todo, tá longe o tempo todo, é puxado. Aí você dorme cada dia num hotel diferente, os horários variados. Então, dentro de uma possibilidade, acho que não é nem exatamente de rotina, né? Mas de qualidade de vida pessoal, de poder dormir na cama que te traz conforto, fazer o hobby que você tem para sua vida, ter pessoas que você quer ter ao redor, né? Para não viver aquela vida pesada, aquela coisa ruim. Então, acho que o preparo é em torno de um dia a dia o melhor que pode. Não estou falando que ninguém é perfeito, né? Vai ter noite que a gente vai ter noite mal dormida, tem acordar às 3 da manhã em dias consecutivos, mas desde que a gente vai trabalhando isso da melhor maneira possível. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. O nosso tempo já esgotou, mas eu ainda quero uma última palavrinha de cada uma. Audrey e Bárbara. Audrey, o que você falaria hoje, que conselho você daria hoje para uma jovem que queira seguir essa carreira de piloto e almeja ser comandante um dia? Faça. Faça. Corre. Faça. O meu conselho, acho que assim, as mulheres no geral, né, como crianças, são pouco expostas a essas profissões e talvez esse seja um dos motivadores para que nós tenhamos menos mulheres hoje no mercado que os homens nessas profissões específicas. Então, as mães, né, exponham as suas meninas para que elas escolham o que elas realmente querem fazer e para quem quer fazer, faz. E vençam sempre pela competência. Sim. Sabe? Eu costumo dizer que a competência ela não judia. Então, estuda, vai atrás, faz o que você tem que fazer, faz aquilo que você ama da melhor forma possível, porque vencer pela competência resolve muitos problemas ao longo do dia a dia. Seja o melhor naquilo que você faz. Exatamente. Né? Não o melhor de todos, mas o melhor para você. Exato. Né? Cuidado com o que ouvi dos outros. Eu ouvi milhares de vezes na minha vida, você é doida. Aí depois que deu tudo certo, nossa, você é corajosa. Só que a gente só vira corajosa depois que você foi doida. Que você já passou. Nossa. Então, ninguém lembra, né, do foi doida, mas depois você vira corajosa, mas antes disso, às vezes, você é doida. Então, façam aquilo que queiram fazer. Não é fácil, qualquer coisa que for decidir não é fácil, mas isso não é para causar uma desistência. Que bacana, legal. E, Bárbara, que conselho você daria para alguma menina que esteja querendo também trilhar esse caminho da manutenção de aeronaves? Estude, né? A gente precisa estudar bastante, mas corra atrás também. Se dedique, faça os cursos que são necessários, as qualificações, as provas. Se dedique que vocês vão conseguir, com certeza. O mercado ele está incentivando também. Está aquecido e hoje a gente é muito mais ouvida, né, do que era anos atrás. Sim. Então, temos aí mulheres em várias áreas já na manutenção como um todo. Então, a gente prova, é possível, né? Não desistam e podem me chamar para bater um papo. Que legal. Então, e por falar nisso também, vocês autorizando, aparece o Instagram de vocês, aparece aqui embaixo, tanto da Bárbara quanto da Audrey. E sigam as meninas e quem quiser fazer alguma pergunta, né, e conhecer melhor, entre em contato com elas.
Fique de olho na Azul, que está sempre também abrindo oportunidades, né, em todos os setores, e é uma super empresa. Eu já tive a oportunidade de ir no hangar conhecer, de conhecer a Uniazul, né, e realmente eu acho que é uma empresa que todo mundo tem vontade, né? Se as pessoas conhecessem como teriam muito mais vontade de estar lá dentro e trabalhando junto com vocês lá. E eu gostaria de agradecer de novo, então, a presença de vocês, e essa entrevista foi para a gente comemorar, né, a semana, o mês né, da mulher. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente comemora o mês inteiro, e eu quis trazer 2 exemplos, né, de mulheres que trabalham numa área completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, diferente de ser professora e bailarina, né, a gente tem uma comandante e uma técnica em manutenção, e agradeço muito vocês, e vocês que estão em casa também, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, nos seguir, e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!